Milionário expulsa empregada negra. Todos riram, mas 5 anos depois, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você não perderá nenhuma das histórias incríveis e emocionantes que preparamos especialmente para você. Na periferia de São Paulo, onde o sol nascente pintava os telhados de um dourado enganoso, Luísa acordou antes mesmo do despertador tocar. Aos 22 anos, carregava nos ombros o peso de ser o único sustento de sua família. Com um suspiro, ela se levantou, tentando não fazer barulho para não acordar sua mãe, Dona Cida, que dormia no quarto ao lado, lutando contra uma doença que lhe roubava as forças dia após dia. Luísa se olhou no espelho rachado do pequeno banheiro. Seus olhos castanhos, outrora cheios de sonhos, agora refletiam uma mistura de determinação e cansaço. Ela penteou os cabelos crespos, amarrando-os em um coque firme, e vestiu o uniforme impecavelmente passado. Era mais um dia de trabalho na mansão dos Albuquerque, uma das famílias mais ricas e influentes de São Paulo. Antes de sair, Luísa beijou a testa de sua mãe e deixou o café pronto para seus irmãos mais novos, Pedro e Ana, de 12 e 10 anos. Estudem bastante, sussurrou, mesmo sabendo que eles ainda dormiam. Educação era a chave para um futuro melhor, ela sempre dizia. O ônibus lotado serpenteava pelas ruas da cidade, levando Luísa do seu bairro humilde até o luxuoso condomínio onde trabalhava. A cada parada, ela observava a paisagem urbana se transformar, os prédios ficando mais altos, as ruas mais largas, até chegar ao seu destino. Um mundo completamente diferente do seu. Ao passar pelos portões imponentes da mansão Albuquerque, Luísa sentiu o peso familiar da desigualdade. A casa, com suas colunas gregas e jardins meticulosamente cuidados, era um monumento à opulência. Ela entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia, e foi recebida pelo olhar severo de Dona Eunice, a governanta. Atrasada de novo, Luísa? Dona Eunice ralhou, checando seu relógio de pulso. Desculpe, Dona Eunice, o ônibus... Luísa começou a explicar, mas foi interrompida. Poupe-me das desculpas, o Sr. Albuquerque quer vê-la no escritório imediatamente. O coração de Luísa acelerou. Uma convocação ao escritório do patrão nunca era um bom sinal. Com passos hesitantes, ela subiu as escadas de mármore, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. Augusto Albuquerque, o patriarca da família, era conhecido por seu temperamento explosivo e sua intolerância. Alto, de cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes, ele emanava uma aura de poder que fazia todos ao seu redor se sentirem diminuídos. Entre! Sua voz grave ressoou quando Luísa bateu timidamente na porta. Ela entrou, mantendo os olhos baixos. O senhor queria me ver, Sr. Albuquerque? Augusto a observou por um momento, seu olhar frio percorrendo a figura da jovem. Sim, Luísa. Tenho uma tarefa importante para você. Na próxima semana, receberei alguns investidores estrangeiros para um jantar crucial. Quero que você seja responsável por organizar tudo. Luísa levantou os olhos, surpresa. Eu, senhor? Mas a Dona Eunice não seria mais adequada para... Estou dando esta responsabilidade a você, Augusto a interrompeu bruscamente. Considere uma oportunidade de provar seu valor. Não me desaponte. A jovem engoliu em seco, assentindo. Sim, senhor. Farei o meu melhor. Nos dias que se seguiram, Luísa se desdobrou para organizar o jantar perfeito. Escolheu o menu com o chefe, selecionou a decoração, coordenou a equipe de limpeza. Cada detalhe foi pensado e repensado, sempre com o medo do fracasso pairando sobre sua cabeça. Na noite do evento, a mansão Albuquerque brilhava. Luísa, vestida com um uniforme mais formal, supervisionava tudo dos bastidores. Os convidados chegavam em carros luxuosos, homens de terno e mulheres com joias reluzentes. O jantar transcorria sem problemas. Luísa observava de longe, seu coração batendo forte a cada prato servido, a cada taça enchida. Augusto Albuquerque parecia satisfeito, lançando olhares de aprovação em sua direção. Quando o último convidado partiu, Luísa começou a coordenar a limpeza, exausta mas aliviada. Foi então que Augusto apareceu na cozinha. Luísa, venha ao meu escritório, ele ordenou. Com um misto de apreensão e esperança, ela o seguiu.
Talvez fosse receber um elogio, um bônus, algo que pudesse ajudar sua família. No escritório, Augusto serviu-se de uma dose de uísque. "Você fez um bom trabalho esta noite", ele disse, sua voz estranhamente suave. "Obrigada, senhor", Luísa respondeu, um pequeno sorriso de orgulho surgindo em seus lábios. Augusto se aproximou, seu olhar intenso fixo nela. "Você merece uma recompensa." Antes que Luísa pudesse reagir, ele a agarrou, pressionando-a contra a parede. O cheiro de álcool em seu hálito a deixou nauseada. "Não, por favor, senhor", ela implorou, tentando se esquivar. Mas Augusto era mais forte. Suas mãos exploravam o corpo de Luísa com uma brutalidade que a deixou paralisada de medo e choque. "Você deveria se sentir honrada", ele murmurou em seu ouvido enquanto a violentava. Minutos que pareceram uma eternidade se passaram. Quando finalmente terminou, Augusto se afastou, ajustando sua roupa como se nada tivesse acontecido. "Pode ir agora", ele disse friamente. "E nem pense em contar a ninguém sobre isso. Ninguém acreditaria em você, de qualquer forma." Luísa saiu do escritório cambaleando, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ela pegou suas coisas e correu para fora da mansão, sentindo que deixava para trás não apenas seu emprego, mas também sua dignidade e seus sonhos. Na parada de ônibus deserta, Luísa desabou, soluçando. O mundo ao seu redor parecia ter perdido as cores, e o futuro, antes incerto, agora se mostrava sombrio e aterrorizante. Como ela enfrentaria sua família? Como sustentaria sua mãe doente e seus irmãos? Enquanto o ônibus noturno se aproximava, Luísa se levantou, enxugando as lágrimas. Ela não sabia como, mas tinha que encontrar forças para seguir em frente. Por sua família, por si mesma, ela precisava ser forte. O ônibus partiu, levando Luísa de volta para casa. A mansão Albuquerque ficou para trás, imponente e sinistra sob o luar. Mas a história de Luísa, uma história de luta, superação e justiça, estava apenas começando. Os dias que se seguiram ao incidente na mansão Albuquerque foram um borrão de dor e confusão para Luísa. Ela se arrastava pela casa como um fantasma, incapaz de explicar à sua família o que havia acontecido. Dona Cida, mesmo enfraquecida pela doença, percebia que algo estava terrivelmente errado com sua filha. "Minha menina, o que houve?" Dona Cida perguntou certa manhã, segurando a mão de Luísa com o pouco de força que lhe restava. Luísa sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Eu perdi o emprego, mãe", ela conseguiu dizer, omitindo a verdade devastadora que a consumia por dentro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro e Ana, que brincavam no quarto ao lado, pararam ao ouvir o soluço abafado de sua irmã mais velha. "Vai ficar tudo bem, filha", Dona Cida sussurrou, acariciando os cabelos de Luísa. "Você é forte. Nós vamos superar isso juntos." As palavras de sua mãe, embora reconfortantes, não podiam apagar o trauma que Luísa carregava. Nas semanas seguintes, ela se forçou a procurar um novo emprego, sabendo que as contas não esperariam e que os remédios de sua mãe eram caros. Foi durante uma dessas buscas desesperadas que Luísa encontrou Juliana, sua amiga de infância, que trabalhava em uma pequena cafeteria no centro da cidade. "Luísa, quanto tempo!" Juliana exclamou, abraçando-a com força. Mas logo seu sorriso se desvaneceu ao notar o olhar vazio da amiga. "O que aconteceu com você?" Num momento de fraqueza, Luísa desabou. Ali mesmo, no meio da cafeteria, ela contou tudo a Juliana. O abuso, a demissão, o medo que a paralisava. Juliana ouviu tudo com horror e compaixão. "Você precisa denunciar esse monstro, Lu", ela disse, segurando as mãos da amiga. Luísa balançou a cabeça, derrotada. "Quem acreditaria em mim, Ju? Ele é Augusto Albuquerque. Eu sou só... eu." "Isso não importa", Juliana insistiu. "O que ele fez é crime, não importa quem ele seja." Antes que Luísa pudesse responder, uma onda de náusea a atingiu. Ela correu para o banheiro da cafeteria, vomitando violentamente. Foi então que um pensamento terrível cruzou sua mente. E se ela estivesse grávida? Os dias seguintes foram um turbilhão. Luísa fez um teste de gravidez, rezando para que fosse negativo. Mas o destino tinha outros planos. 2 linhas rosa brilhantes
confirmaram seu pior pesadelo. Desesperada e sem saber o que fazer, Luísa decidiu confrontar Augusto Albuquerque. Com o coração batendo furiosamente, ela se dirigiu à mansão onde, não muito tempo atrás, havia trabalhado. Augusto a recebeu em seu escritório, seu rosto uma máscara de desdém. "O que você quer aqui?" Eu estou grávida", Luísa disse, sua voz tremendo. O rosto de Augusto empalideceu por um momento, mas logo se recompôs. "E o que você espera que eu faça?" "Eu preciso de ajuda", Luísa implorou. "Para os cuidados médicos, para..." "Escute bem", Augusto a interrompeu, sua voz fria como gelo. "Se você pensa em me chantagear, está muito enganada. Ninguém acreditará em você. Será a sua palavra contra a minha. E adivinha só? A minha vale muito mais." Ele se levantou, towering over her. "Saia daqui agora antes que eu chame a segurança. E se você ousar contar isso a alguém, eu farei da sua vida um inferno, entendeu?" Luísa saiu da mansão em choque, as ameaças de Augusto ecoando em seus ouvidos. Ela vagou pelas ruas, perdida e sem rumo, até se encontrar novamente na cafeteria de Juliana. "Lu, o que houve?" Juliana perguntou alarmada com o estado da amiga. Entre soluços, Luísa contou sobre a gravidez e o confronto com Augusto. Juliana a abraçou forte, oferecendo conforto silencioso. "Você não está sozinha nessa", Juliana disse finalmente. "Nós vamos encontrar uma solução." Foi nesse momento que um jovem se aproximou da mesa delas. Alto, de óculos e com um sorriso gentil, ele se apresentou como Miguel. "Desculpem, eu não pude deixar de ouvir", ele disse. "Sou advogado voluntário em um escritório de assistência jurídica. Talvez eu possa ajudar." Luísa olhou para ele com desconfiança, mas Juliana assentiu encorajadoramente. "Pode confiar nele, Lu. O Miguel vem aqui sempre. Ele é gente boa." Relutante, Luísa começou a contar sua história para Miguel. O jovem advogado ouviu atentamente, seu rosto se contorcendo de indignação à medida que ela narrava os eventos. "O que Augusto Albuquerque fez é um crime grave", Miguel disse quando ela terminou. "Sei que você está assustada, mas existem leis para proteger vítimas como você. Podemos construir um caso sólido." "Mas e as ameaças dele?" Luísa perguntou, o medo evidente em sua voz. "Isso também é crime", Miguel explicou. "Intimidação de testemunha. Podemos usar isso contra ele." Pela primeira vez em semanas, Luísa sentiu uma pequena centelha de esperança. Você realmente acha que podemos vencê-lo?" Miguel sorriu, determinado. "Não será fácil, mas sim, acredito que podemos. E mais importante, acredito que é o certo a se fazer. Não apenas por você, mas por todas as outras mulheres que ele pode ter prejudicado ou pode vir a prejudicar." Luísa olhou para Juliana, que segurava sua mão em apoio, e então de volta para Miguel. Lentamente, ela assentiu. "Ok, vamos tentar." Naquele momento, ali na pequena cafeteria, uma aliança improvável se formou. Luísa, a jovem empregada doméstica grávida e traumatizada. Juliana, a amiga leal determinada a ajudar. E Miguel, o advogado idealista disposto a enfrentar um dos homens mais poderosos da cidade. O caminho à frente seria longo e difícil, cheio de obstáculos e perigos. Mas para Luísa era um primeiro passo em direção à justiça e à recuperação de sua dignidade. Enquanto o sol se punha lá fora, lançando sombras longas pelas ruas da cidade, Luísa sentiu pela primeira vez desde aquela noite fatídica que talvez, apenas talvez, houvesse uma luz no fim do túnel. As semanas que se seguiram à decisão de Luísa de buscar justiça foram um turbilhão de emoções e desafios. Com a ajuda de Miguel, ela começou a navegar pelo complexo sistema legal, enquanto lutava para manter sua família unida e lidar com sua gravidez inesperada. Numa manhã de outono, Luísa encontrou-se sentada no pequeno escritório de advocacia onde Miguel trabalhava como voluntário. O lugar era modesto, com pilhas de papéis em todas as superfícies disponíveis e um ventilador barulhento que lutava contra o calor persistente. "Luísa, quero que você conheça a doutora Renata Soares", Miguel disse, apresentando uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes e um sorriso gentil. "Ela é uma das melhores advogadas especializada em casos como o seu." "Ô, doutora." Renata apertou a mão de Luísa com firmeza. "Miguel me contou sobre sua situação.
Quero que saiba que estamos aqui para lutar por você. Luísa assentiu, sentindo uma mistura de gratidão e apreensão. Obrigada, mas como vamos fazer isso? Augusto Albuquerque é tão poderoso. Poder não significa impunidade. Doutora Renata respondeu com convicção. Temos a lei ao nosso lado. E mais importante, temos a verdade. Nos dias que se seguiram, Luísa trabalhou incansavelmente com Miguel e doutora Renata, relembrando cada detalhe doloroso daquela noite fatídica. Era um processo agonizante, mas a cada dia ela se sentia um pouco mais forte, um pouco mais determinada. Enquanto isso, em casa, Luísa enfrentava outro desafio: contar a verdade à sua família. Numa noite, reuniu coragem e sentou-se com Dona Cida, Pedro e Ana na pequena sala de estar. Mãe, crianças, eu tenho algo importante para contar, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Dona Cida segurou a mão da filha, seus olhos cheios de preocupação. O que foi, minha filha? Luísa respirou fundo e começou a contar tudo. O abuso, a gravidez, o processo legal que estava iniciando. As lágrimas corriam livremente por seu rosto, mas sua voz permaneceu firme. Quando terminou, o silêncio na sala era palpável. Foi Ana, com seus 10 anos de idade, quem o quebrou primeiro, jogando-se nos braços da irmã mais velha. Nós te amamos, Lu, ela soluçou. Esse homem mau não vai te machucar de novo. Pedro, tentando parecer forte apesar das lágrimas em seus olhos, assentiu vigorosamente. É isso aí, ninguém mexe com a nossa família. Dona Cida, embora visivelmente abalada, abraçou Luísa com toda a força que sua condição permitia. Minha filha corajosa, ela sussurrou. Nós vamos enfrentar isso juntos. O apoio incondicional de sua família deu a Luísa uma nova onda de determinação. Ela se dedicou ainda mais ao caso, trabalhando em dobro na cafeteria de Juliana para sustentar a família enquanto o processo corria. No entanto, à medida que o caso ganhava forma, as ameaças começaram. Primeiro, foram telefonemas anônimos no meio da noite. Depois, cartas ameaçadoras deixadas na caixa de correio. Luísa tentava não demonstrar, mas o medo a consumia por dentro. Uma tarde, enquanto caminhava de volta para casa após um longo dia de trabalho, Luísa notou um carro escuro seguindo-a lentamente. Seu coração disparou. Ela apressou o passo, virando rapidamente em uma rua lateral. O carro acelerou, fechando a distância. Em pânico, Luísa correu, seus pés batendo forte contra o asfalto. Ela podia ouvir o motor do carro rugindo atrás dela. Virando em outra esquina, ela avistou a cafeteria de Juliana. Com um último esforço, ela se lançou para dentro, ofegante e tremendo. Juliana correu para ajudá-la. Lu, o que aconteceu? Entre arquejos, Luísa explicou sobre o carro. Juliana imediatamente trancou a porta da cafeteria e chamou a polícia. Quando Miguel chegou minutos depois, encontrou Luísa ainda tremendo, envolta em um cobertor e segurando uma xícara de chá quente. Isso tem que parar, ele disse, a raiva evidente em sua voz. Vamos adicionar intimidação de testemunha às acusações. Naquela noite, reunidos no pequeno apartamento de Luísa, Miguel, doutora Renata e Juliana discutiam os próximos passos. Precisamos de mais provas, doutora Renata argumentou. Testemunhas, qualquer coisa que possa corroborar a história de Luísa. Mas quem testemunharia contra Augusto Albuquerque? Juliana questionou. Foi então que Luísa teve uma ideia. E se não for a primeira vez que ele fez isso? O silêncio que se seguiu foi pesado. Miguel foi o primeiro a falar. Você acha que pode haver outras vítimas? Luísa assentiu lentamente. Ele parecia experiente, como se já tivesse feito aquilo antes. Doutora Renata se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com determinação. Se conseguirmos encontrar outras vítimas dispostas a testemunhar, isso pode mudar tudo. A busca por outras possíveis vítimas de Augusto Albuquerque começou. Miguel e doutora Renata vasculharam registros antigos, procurando por padrões, queixas arquivadas, qualquer coisa que pudesse levar a outras mulheres que tivessem passado pelo mesmo que Luísa. Enquanto isso, a gravidez de Luísa avançava. Apesar das circunstâncias, ela se pegava conversando com o bebê à noite, prometendo-lhe um futuro melhor, um mundo onde a justiça prevaleceria.
Semanas se passaram sem grandes avanços, até que um dia Miguel irrompeu na cafeteria, os olhos brilhando de excitação. Encontramos alguém, ele anunciou baixando a voz. Uma ex-funcionária da mansão Albuquerque. Ela está disposta a falar. O coração de Luísa acelerou. Pela primeira vez em meses, ela sentiu uma verdadeira centelha de esperança. Talvez, apenas talvez, a justiça não fosse um sonho impossível. Naquela noite, deitada em sua cama, Luísa acariciou sua barriga já visível. Nós vamos conseguir, pequenino, ela sussurrou. Mamãe promete. Do lado de fora, a cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético, alheia ao drama que se desenrolava. Mas nos corredores do poder, nos escritórios de advocacia e nas salas de reunião, o nome de Luísa começava a ecoar. A batalha estava longe de terminar, mas a jovem que um dia fora uma simples empregada doméstica, agora se tornava o símbolo de uma luta muito maior. O dia do confronto final se aproximava, e Luísa, embora ainda assustada, estava pronta para enfrentá-lo de cabeça erguida. O outono cedia lugar ao inverno em São Paulo, e com a mudança das estações, a vida de Luísa também passava por transformações profundas. Seu ventre crescia a cada dia, um lembrete constante da batalha que ela enfrentava, não apenas por si mesma, mas também por seu filho ainda não nascido. Numa manhã fria de junho, Luísa, Miguel e Renata se reuniram no escritório de advocacia para se encontrar com Clara, a ex-funcionária da mansão Albuquerque, que havia concordado em testemunhar. O ar estava tenso quando Clara entrou. Uma mulher de meia idade com olhos cansados, que carregavam o peso de segredos há muito guardados. Obrigada por vir, Clara. Doutora Renata começou suavemente. Sabemos que isso não é fácil para você. Clara assentiu, seus olhos se fixando em Luísa. Quando li sobre seu caso no jornal, eu soube que não podia mais ficar em silêncio. O que Augusto Albuquerque fez com você, ele fez comigo também há 15 anos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Luísa sentiu seu coração apertar, uma mistura de compaixão e raiva crescendo dentro dela. Você pode nos contar o que aconteceu? Miguel perguntou gentilmente. Clara respirou fundo e começou sua história. Ela descreveu como Augusto a havia assediado repetidamente, usando sua posição de poder para silenciá-la. Quando ela finalmente reuniu coragem para denunciá-lo, foi demitida e ameaçada. Ele disse que destruiria minha vida se eu falasse alguma coisa, Clara concluiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu tinha 2 filhos pequenos na época. Não podia arriscar. Luísa se levantou e abraçou Clara, ambas chorando silenciosamente. Naquele momento, uma conexão profunda se formou entre as duas mulheres, unidas por experiências dolorosamente semelhantes. Com o testemunho de Clara, o caso ganhou nova força. Doutora Renata trabalhou incansavelmente para preparar a acusação, enquanto Miguel continuava a investigar, buscando mais evidências que pudessem fortalecer o caso. Enquanto isso, a vida de Luísa continuava. Ela ainda trabalhava na cafeteria de Juliana, agora com uma barriga de 6 meses que não podia mais esconder. Os clientes regulares que haviam acompanhado sua história pelos jornais ofereciam palavras de apoio e encorajamento. Uma tarde, enquanto Luísa servia café, um homem entrou na cafeteria. Algo em seu comportamento a deixou inquieta. Ele se sentou em um canto, observando-a intensamente. Quando Luísa se aproximou para anotar seu pedido, ele deslizou um envelope sobre a mesa. O senhor Albuquerque gostaria que você reconsiderasse suas ações, ele disse em voz baixa. Com as mãos tremendo, Luísa abriu o envelope. Dentro, havia um cheque com uma quantia astronômica e uma nota, para o seu silêncio e o futuro do seu filho. Por um breve momento, Luísa hesitou. O dinheiro poderia resolver tantos problemas, mas então ela pensou em sua mãe, em seus irmãos, em Clara e em todas as outras mulheres que poderiam sofrer se ela se calasse. Com um movimento decidido, Luísa rasgou o cheque em pedaços. Diga ao Sr. Albuquerque que meu silêncio não está à venda, ela declarou, sua voz firme apesar do medo que sentia. O homem saiu rapidamente e Luísa imediatamente ligou para Miguel para relatar o incidente. Essa tentativa de suborno se tornaria mais uma prova contra Augusto Albuquerque.
As semanas passavam e a data do julgamento se aproximava. A mídia começou a prestar mais atenção ao caso, dividindo a opinião pública. Enquanto muitos apoiavam Luísa, outros questionavam suas motivações, acusando-a de tentar extorquir um homem poderoso. A pressão sobre Luísa aumentava a cada dia. Ela começou a receber ameaças mais frequentes, algumas direcionadas não apenas a ela, mas também à sua família. Preocupado com sua segurança, Miguel conseguiu convencer um juiz a conceder proteção policial para Luísa e sua família. Uma noite, enquanto Luísa voltava para casa escoltada por um policial, um carro em alta velocidade surgiu do nada, indo diretamente em sua direção. O policial conseguiu empurrar Luísa para fora do caminho no último segundo, mas não foi rápido o suficiente para se salvar. O impacto foi violento, deixando o policial gravemente ferido e Luísa em estado de choque. No hospital, cercada por sua família, Miguel e Juliana, Luísa lutava contra o medo e a culpa. "Talvez eu devesse desistir", ela sussurrou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "Não posso colocar mais pessoas em perigo." Foi Dona Cida quem falou, sua voz fraca, mas determinada. "Minha filha, você está lutando por algo maior que todos nós. Não pode desistir agora." Miguel concordou, segurando a mão de Luísa. "Esse ataque só prova que estamos chegando perto. Augusto Albuquerque está desesperado." Naquela noite, deitada na cama do hospital, Luísa tomou uma decisão. Ela não recuaria. Por si mesma, por seu filho, por Clara e por todas as outras vítimas que ainda não tinham voz, ela iria até o fim. Na manhã seguinte, para surpresa de todos, Luísa pediu para falar com a imprensa. Diante das câmeras, com Miguel ao seu lado, ela fez uma declaração corajosa. "Eu sou Luísa Silva. Sou uma empregada doméstica, filha, irmã e futura mãe. Fui abusada por Augusto Albuquerque, um homem que acredita que seu poder e dinheiro o colocam acima da lei. Estou aqui para dizer que não vou me calar. Não vou ser intimidada. E convido outras mulheres que possam ter passado pelo mesmo a se juntarem a mim. Juntas, podemos fazer justiça." O discurso de Luísa se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Nas horas que se seguiram, o escritório de doutora Renata foi inundado de ligações de outras mulheres dispostas a testemunhar contra Augusto Albuquerque. Enquanto isso, na mansão Albuquerque, Augusto assistia à declaração de Luísa com uma mistura de raiva e medo. Ele sabia que sua fortaleza de poder e influência começava a desmoronar. Em um acesso de fúria, ele jogou seu copo de uísque contra a televisão. "Essa garota vai se arrepender de ter nascido", ele rosnou para seu advogado. "Use todos os recursos que temos. Destrua-a." O estágio estava montado para uma batalha épica nos tribunais. De um lado, Augusto Albuquerque, com todo o seu poder e influência. Do outro, Luísa, uma jovem grávida determinada a fazer justiça, apoiada por um exército crescente de mulheres que não mais se calariam. À medida que o dia do julgamento se aproximava, a tensão na cidade era palpável. Todos sabiam que, independentemente do resultado, a vida em São Paulo nunca mais seria a mesma após o caso Luísa versus Albuquerque. O dia do julgamento chegou, trazendo consigo uma atmosfera elétrica que pairava sobre São Paulo. O Fórum da Barra Funda, normalmente um local de rotina jurídica, transformou-se no epicentro de uma batalha que capturou a atenção de todo o país. Luísa, agora no 8º mês de gravidez, chegou ao tribunal escoltada por policiais e cercada por uma multidão de apoiadores. Vestida com um vestido simples, mas elegante, ela caminhava com a cabeça erguida, determinação estampada em cada passo. Do outro lado, Augusto Albuquerque chegou em uma limusine blindada, cercado por um exército de advogados caros e assessores de imprensa. Seu rosto, outrora a imagem da confiança arrogante, agora traía sinais de preocupação. Dentro do tribunal, o ar estava denso de tensão. O juiz, um homem de meia idade com olhos penetrantes, observava a sala lotada com uma expressão grave. "Este tribunal está em sessão", anunciou o oficial de justiça, e um silêncio sepulcral caiu sobre a assembleia. As próximas horas foram uma montanha-russa de emoções. A promotoria, liderada por doutora Renata, apresentou um caso meticulosamente construído.
Luísa foi a primeira a testemunhar, sua voz inicialmente trêmula, ganhando força, à medida que ela relatava sua experiência. Ele me tirou mais do que meu emprego naquela noite, Luísa concluiu, olhando diretamente para Augusto. Ele tentou tirar minha dignidade, minha voz, mas estou aqui hoje para recuperá-las. Clara foi a próxima, seu testemunho corroborando o padrão de comportamento de Augusto. Uma a uma, outras mulheres se apresentaram, cada história ecoando a anterior em um coro devastador de abusos e silenciamentos. A defesa de Augusto contra-atacou ferozmente. Seu advogado principal, um homem conhecido por sua agressividade nos tribunais, tentou desacreditar cada testemunha, pintando um quadro de conspirações e extorsões. Senhoras e senhores do júri, ele argumentou, o que vemos aqui é uma tentativa orquestrada de destruir a reputação de um homem honrado. Essas mulheres, lideradas por uma ambiciosa empregada doméstica, estão tentando extorquir milhões do Sr. Albuquerque. O julgamento se estendeu por dias, cada sessão mais intensa que a anterior. A mídia cobria cada desenvolvimento, transformando Luísa em um símbolo de resistência para alguns e de controvérsia para outros. Numa reviravolta surpreendente, Miguel conseguiu localizar um ex-segurança da mansão Albuquerque disposto a testemunhar. Seu depoimento revelou que havia sido instruído diversas vezes a limpar evidências de encontros comprometedores do patrão. Enquanto o caso se desenrolava no tribunal, a vida fora dele continuava tumultuada. Luísa recebia ameaças diárias, algumas direcionadas ao bebê que carregava. Sua família vivia em constante estado de alerta, protegida 24 horas por dia. Uma noite, após um dia particularmente exaustivo no tribunal, Luísa sentiu as primeiras contrações. Em pânico, ela foi levada às pressas para o hospital, temendo que o estresse tivesse antecipado o parto. No hospital, cercada por sua família, Miguel e Juliana, Luísa enfrentou horas de trabalho de parto. Enquanto lutava para trazer sua filha ao mundo, ela não podia deixar de pensar no julgamento, na justiça que ainda estava por vir. Nas primeiras horas da manhã, nasceu Maria, uma menina saudável e forte, seu choro ecoando pelos corredores do hospital como um grito de esperança. Segurando sua filha nos braços, Luísa sentiu uma nova onda de determinação. Por você, minha pequena, ela sussurrou, vou continuar lutando. O nascimento de Maria trouxe uma nova dimensão ao caso. Imagens de Luísa, uma jovem mãe lutando contra um poderoso empresário, inundaram as redes sociais e os noticiários, aumentando ainda mais a pressão sobre Augusto Albuquerque. Quando o julgamento foi retomado, Luísa voltou ao tribunal com uma força renovada. Seu testemunho final, com Maria nos braços, emocionou até mesmo os mais céticos. Esta criança, ela disse, sua voz firme, merece crescer em um mundo onde a justiça prevalece sobre o poder, onde a verdade não pode ser comprada ou silenciada. À medida que o julgamento se aproximava de seu fim, a tensão na cidade atingiu seu ápice. Manifestações em apoio a Luísa ocorriam diariamente em frente ao tribunal, enquanto os aliados de Augusto mobilizavam seus recursos em uma última tentativa de influenciar a opinião pública. Na véspera do veredicto, Luísa recebeu uma visita inesperada em sua casa protegida. Era a esposa de Augusto, uma mulher elegante que sempre se mantivera nos bastidores. Eu sempre soube, ela disse, sua voz carregada de emoção, mas nunca tive coragem de falar. Você me inspirou, Luísa. Amanhã estarei no tribunal para apoiá-la. Essa revelação final abalou as estruturas do Império Albuquerque. Na manhã seguinte, quando o júri se reuniu para anunciar sua decisão, o ar estava carregado de expectativa. O juiz olhou para a sala lotada, seu martelo pronto para selar o destino de Augusto Albuquerque, e com ele, possivelmente mudar o curso da justiça no país. O júri chegou a um veredicto? Ele perguntou. O representante do júri se levantou, segurando um pedaço de papel que carregava o peso de incontáveis esperanças e medos. Sim, meritíssimo, respondeu. Enquanto o representante se preparava para ler o veredito, Luísa segurou Maria com força, seu coração batendo tão alto que ela mal podia ouvir os sussurros ansiosos ao seu redor. Este era o momento que definiria não apenas seu futuro, mas o de muitas outras mulheres que encontraram coragem em sua luta.
O silêncio no tribunal era ensurdecedor, cada segundo parecendo se estender por uma eternidade. O destino de Augusto Albuquerque, e com ele a mensagem que a sociedade enviaria sobre poder, abuso e justiça, estava prestes a ser revelado. O silêncio no tribunal era tão denso que se poderia ouvir o cair de um alfinete. Todos os olhos estavam fixos no representante do júri, que desdobrou lentamente o papel contendo o veredicto. Nós, o júri, consideramos o réu Augusto Albuquerque culpado de todas as acusações. A sala explodiu em uma mistura de aplausos, gritos e soluços. Luísa, com Maria nos braços, deixou as lágrimas correrem livremente por seu rosto, uma mistura de alívio, alegria e um sentimento avassalador de justiça finalmente alcançada. Augusto Albuquerque, que momentos antes exibia uma máscara de confiança, desabou em sua cadeira, a realidade de sua queda finalmente o atingindo. Seus advogados imediatamente começaram a discutir estratégias de apelação, mas o dano estava feito. O outrora intocável magnata agora enfrentava anos de prisão e a destruição de seu império. Enquanto o juiz preparava-se para anunciar a sentença, doutora, Renata se aproximou de Luísa. Você conseguiu, Luísa, ela disse com os olhos brilhando de orgulho. Você não apenas venceu seu caso, mas abriu as portas para muitas outras mulheres buscarem justiça. O juiz bateu o martelo, silenciando a sala. Augusto Albuquerque. Este tribunal o condena a 15 anos de prisão sem direito à liberdade condicional nos primeiros 10 anos. Além disso, você está obrigado a pagar indenizações substanciais a todas as vítimas identificadas. Enquanto Augusto era levado sob custódia, Luísa foi cercada por uma multidão de repórteres e apoiadores. Miguel, atuando como um escudo protetor, ajudou-a a navegar pela multidão até o lado de fora do tribunal. Na escadaria do fórum, Luísa se viu diante de uma multidão de câmeras e microfones. Respirando fundo, ela decidiu fazer uma declaração. Hoje não é apenas uma vitória para mim ou para as outras mulheres que sofreram nas mãos de Augusto Albuquerque. É uma vitória para todas as vozes que foram silenciadas, para todos que acreditaram que o poder e o dinheiro estavam acima da lei. Este veredicto nos mostra que a justiça é possível, que a verdade pode prevalecer. Mas nossa luta não termina aqui. Há muitas outras Luísas por aí, lutando suas próprias batalhas. A elas, eu digo, não desistam. Sua voz importa. Sua verdade importa. Suas palavras foram recebidas com uma ovação estrondosa. Naquele momento, Luísa deixou de ser apenas uma empregada doméstica que enfrentou seu agressor. Ela se tornou um símbolo de esperança e resistência. Nos dias que se seguiram, o caso teve repercussões que se estenderam muito além do tribunal. O império empresarial de Augusto Albuquerque começou a desmoronar, com investidores retirando seu apoio e parceiros de negócios se distanciando. A esposa de Augusto, inspirada pela coragem de Luísa, entrou com pedido de divórcio e anunciou planos de usar sua parte da fortuna para criar uma fundação de apoio a vítimas de abuso. Para Luísa, a vitória trouxe não apenas justiça, mas também desafios inesperados. Sua história inspirou um movimento nacional com mulheres de todo o país compartilhando suas próprias experiências de abuso e assédio. Organizações de direitos das mulheres a procuravam para ser porta-voz, e políticos buscavam seu apoio para novas legislações. Em meio a toda essa agitação, Luísa lutava para encontrar um novo equilíbrio em sua vida. A atenção constante da mídia era extenuante, e ela ansiava por momentos de paz com sua filha e sua família. Uma tarde, enquanto amamentava Maria em seu pequeno apartamento, agora decorado com flores e cartões de apoio de todo o país, Luísa recebeu uma visita inesperada. Era Clara, a ex-funcionária cuja coragem em testemunhar havia sido crucial para o caso. Vim agradecer, Clara disse, sentando-se ao lado de Luísa. O que você fez mudou tudo. Não apenas para nós, mas para tantas outras. Luísa sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Nós fizemos isso juntas, Clara. Todas nós. As duas mulheres conversaram por horas, compartilhando suas esperanças para o futuro e discutindo como poderiam usar suas experiências para ajudar outras mulheres. Enquanto isso, no escritório de advocacia, Miguel e doutora Renata enfrentavam uma enxurrada de novos casos.
O sucesso do caso Albuquerque havia encorajado mais vítimas a se manifestarem, não apenas contra figuras poderosas, mas também em casos de abuso doméstico e assédio no trabalho. Acho que acabamos de iniciar uma revolução, Miguel comentou olhando para a pilha de processos em sua mesa. Doutora Renata assentiu, um brilho determinado em seus olhos. E isso é apenas o começo. Na cafeteria de Juliana, agora um ponto de encontro para ativistas e apoiadores do movimento, discutia-se a criação de uma rede de apoio para vítimas de abuso. Juliana, inspirada pela jornada de sua amiga, estava na linha de frente desses esforços. À medida que as semanas passavam, Luísa gradualmente encontrou um novo propósito. Ela começou a dar palestras em escolas e universidades, compartilhando sua história e incentivando jovens, especialmente mulheres, a conhecerem seus direitos e a terem coragem de se manifestar contra injustiças. Em uma dessas palestras, Luísa conheceu uma jovem estudante de direito chamada Fernanda, que lembrava muito ela mesma alguns anos atrás. Fernanda confidenciou a Luísa que também havia sido vítima de abuso, mas nunca teve coragem de denunciar. Sua história me deu esperança, Fernanda disse, com lágrimas nos olhos. Agora eu sei que posso lutar também. Foi nesse momento que Luísa percebeu o verdadeiro impacto de sua jornada. Não era apenas sobre justiça para si mesma ou punição para Augusto Albuquerque. Era sobre mudar a narrativa, quebrar o ciclo de silêncio e medo que permitia que abusos continuassem acontecendo. Enquanto caminhava de volta para casa naquela noite, com Maria dormindo tranquilamente em seus braços, Luísa refletiu sobre o caminho que a trouxe até ali. Da jovem assustada e desesperada, que ela era há menos de um ano, a mulher forte e determinada que se tornara. Ela sabia que a estrada à frente ainda seria longa e difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, Luísa olhou para o futuro com verdadeira esperança. O caso Albuquerque havia terminado, mas a luta por justiça e igualdade estava apenas começando, e Luísa estava pronta para liderar o caminho. Um ano se passou desde o histórico veredicto no caso Albuquerque. A vida de Luísa havia se transformado de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Agora, aos 23 anos, ela se encontrava dividida entre seu papel de mãe, ativista e estudante universitária. Graças a uma bolsa de estudos oferecida por uma fundação de apoio a mulheres vítimas de violência, Luísa havia iniciado o curso de Direito. Suas manhãs eram preenchidas com aulas, enquanto as tardes eram dedicadas a cuidar de Maria e participar de eventos e palestras como porta-voz do movimento que ela involuntariamente iniciara. Numa ensolarada manhã de sábado, Luísa se preparava para um evento importante, a inauguração do Centro de Apoio Renascer, uma organização sem fins lucrativos dedicada a oferecer assistência jurídica, psicológica e profissional a mulheres vítimas de abuso. O centro era o resultado de meses de trabalho árduo, fruto da colaboração entre Luísa, Clara, doutora Renata e diversas outras mulheres inspiradas por sua luta. Enquanto ajeitava Maria em seu vestido de festa, Luísa ouviu uma batida na porta. Era Miguel, que viera buscá-las para o evento. Pronta para o grande dia? Ele perguntou com um sorriso caloroso. Luísa assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e excitação. Ainda não consigo acreditar que chegamos tão longe. No caminho para o centro, Luísa refletiu sobre como sua relação com Miguel havia evoluído ao longo do último ano. O que começara como uma parceria profissional havia se transformado em uma profunda amizade e, recentemente, em algo mais. Embora ambos estivessem cautelosos em rotular seu relacionamento, era evidente o carinho e o respeito mútuo que compartilhavam. A cerimônia de inauguração do Centro Renascer foi um sucesso retumbante. Dezenas de mulheres, muitas das quais haviam sido inspiradas pela história de Luísa, compareceram para oferecer apoio e se voluntariar. Entre os presentes estava Fernanda, a estudante de direito que Luísa havia conhecido meses antes. Agora, Fernanda era uma das coordenadoras do programa de assistência jurídica do centro. Durante seu discurso de abertura, Luísa foi surpreendida por uma emoção avassaladora. Este centro, ela disse, sua voz embargada, é um símbolo de esperança. É uma prova de que, juntas, podemos transformar nossa dor em força,
Nossa luta em mudança. Após a cerimônia, enquanto Luísa conversava com algumas das mulheres presentes, ela foi abordada por uma jornalista. Senhorita Silva, parabéns pela inauguração. A jornalista começou. Mas tenho que perguntar, como você responde às críticas de que está lucrando com sua história de vitimização? A pergunta pegou Luísa de surpresa. Ela respirou fundo, consciente de que sua resposta seria crucial. Minha luta nunca foi sobre ganhos pessoais. Ela respondeu calmamente. Cada centavo que recebi de indenização e doações foi investido neste centro e em programas de apoio a outras mulheres. Não sou uma vítima lucrando com minha história. Sou uma sobrevivente usando minha experiência para ajudar outras. A resposta de Luísa foi amplamente elogiada, mas o incidente serviu como um lembrete de que sua posição de destaque também a tornava um alvo fácil para críticas e questionamentos. Nas semanas que se seguiram, Luísa enfrentou novos desafios. A exposição constante na mídia começou a afetar sua vida pessoal e acadêmica. Ela encontrava dificuldades para conciliar seus estudos com suas responsabilidades como mãe e figura pública. Uma noite, exausta após um longo dia de aulas e uma sessão de aconselhamento no centro, Luísa desabou em lágrimas nos braços de Miguel. Às vezes sinto que estou me perdendo em meio a tudo isso, ela confessou. Quero ajudar outras mulheres, mas também quero ser uma boa mãe para Maria e me formar na faculdade. Como posso fazer tudo? Miguel a abraçou com ternura. Você não precisa carregar o mundo nas costas, Luísa. É ok pedir ajuda. É ok dizer não às vezes. Você já fez mais do que muitos fariam em uma vida inteira. Suas palavras serviram como um despertar para Luísa. Ela percebeu que precisava encontrar um equilíbrio, não apenas por si mesma, mas também pelo bem de Maria e de todas as pessoas que dependiam dela. Com a ajuda de doutora Renata e Clara, Luísa começou a delegar mais responsabilidades no Centro Renascer. Ela reduziu suas aparições públicas, focando em eventos mais significativos e dedicando mais tempo aos estudos e à sua filha. Enquanto isso, o caso Albuquerque continuava a ter repercussões. Inspirados pela coragem de Luísa, funcionários de outras empresas começaram a denunciar casos de assédio e abuso de poder. O movimento que ela iniciara estava ganhando força, expandindo-se para além das questões de gênero e abordando desigualdades sistêmicas em vários níveis da sociedade. Um dia, enquanto estudava para uma prova importante, Luísa recebeu uma ligação inesperada. Era o advogado de Augusto Albuquerque. Senhorita Silva, ele disse, seu tom formal, mas respeitoso. O senhor Albuquerque gostaria de falar com você. Ele está arrependido e quer fazer as pazes. Luísa sentiu seu coração acelerar. A ideia de confrontar Augusto novamente a enchia de ansiedade, mas também de uma estranha curiosidade. Seria possível que o homem que havia causado tanto dano estivesse realmente arrependido? Eu preciso pensar sobre isso, ela respondeu, sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. Enquanto desligava o telefone, Luísa se viu diante de uma encruzilhada. Aceitar falar com Augusto poderia trazer um fechamento para seu trauma, mas também corria o risco de reabrir antigas feridas. Recusar poderia ser interpretado como falta de compaixão, algo que ia contra tudo o que ela pregava em seu trabalho no Centro Renascer. Naquela noite, enquanto ninava Maria para dormir, Luísa refletiu sobre o caminho que a trouxera até ali e os desafios que ainda estavam por vir. Ela sabia que sua decisão sobre falar ou não com Augusto teria repercussões não apenas em sua vida, mas potencialmente no movimento que ela ajudara a criar. Com Maria finalmente adormecida em seus braços, Luísa olhou pela janela para a cidade que nunca dormia. O futuro era incerto, mas uma coisa ela sabia com certeza. Sua jornada estava longe de terminar. Os dias que se seguiram à ligação do advogado de Augusto Albuquerque foram um turbilhão de emoções para Luísa. Ela oscilava entre a vontade de confrontar seu agressor e o medo de reviver o trauma. Após noites de insônia e longas conversas com Miguel, doutora Renata e sua família, Luísa finalmente tomou uma decisão. Ela falaria com Augusto, mas em seus próprios termos. Numa manhã fria de outono, Luísa se dirigiu ao presídio onde Augusto cumpria sua pena.
Miguel insistiu em acompanhá-la, preocupado com seu bem-estar emocional. No caminho, Luísa repetia para si mesma: eu sou forte, eu sobrevivi. Ele não tem mais poder sobre mim. Ao entrar na sala de visitas, Luísa foi surpreendida pela aparência de Augusto. O homem outrora imponente e arrogante parecia ter envelhecido décadas em apenas 2 anos. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora carregavam um peso que Luísa não conseguia decifrar. Senhorita Silva, se Luísa, Augusto começou, sua voz trêmula. Obrigado por vir. Luísa assentiu, mantendo uma expressão neutra. Por que você quis me ver, Sr. Albuquerque? Augusto respirou fundo. Eu quero pedir perdão. Sei que não mereço, mas estes anos na prisão me fizeram refletir sobre o mal que causei. Não apenas a você, mas a tantas outras. Luísa sentiu uma onda de emoções contraditórias. Parte dela queria gritar, exigir que ele sentisse toda a dor que havia causado. Outra parte se surpreendia com a vulnerabilidade do homem à sua frente. Perdão não é algo que se concede facilmente, Sr. Albuquerque. Ela respondeu calmamente. Suas ações afetaram não apenas a mim, mas a muitas outras mulheres e suas famílias. O que você está fazendo para reparar o dano que causou? Augusto pareceu momentaneamente surpreso com a pergunta. Eu tenho participado de programas de reabilitação aqui na prisão. E eu gostaria de fazer mais. Talvez eu pudesse ajudar de alguma forma o seu centro de apoio? Luísa considerou a oferta por um momento. Qualquer ajuda para o Centro Renascer seria bem-vinda, mas não às custas da dignidade das mulheres que atendemos. Se você está realmente arrependido, prove com ações, não apenas com palavras. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Augusto expressando remorso e Luísa mantendo uma postura firme, mas aberta ao diálogo. Ao final, ela se levantou para sair. Senhor Albuquerque, ela disse olhando-o nos olhos, eu não posso lhe dar o perdão que você busca. Isso é algo que você precisa encontrar dentro de si mesmo, mas eu espero que você use o resto de sua vida para tentar reparar o mal que fez. Ao sair do presídio, Luísa sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ela não havia perdoado Augusto, mas o confronto lhe trouxera uma sensação de encerramento que ela não sabia que precisava. Nas semanas que se seguiram, Luísa mergulhou em seus estudos e no trabalho no Centro Renascer com renovada energia. O encontro com Augusto, embora difícil, havia reafirmado sua determinação em lutar por justiça e apoio para sobreviventes de abuso. Um dia, enquanto organizava uma campanha de conscientização sobre assédio no ambiente de trabalho, Luísa recebeu uma visita inesperada no centro. Era Helena, a ex-esposa de Augusto Albuquerque. Luísa! Helena começou visivelmente nervosa. Eu vim porque acho que está na hora de contar minha própria história. Nas horas que se seguiram, Helena revelou anos de abuso psicológico e emocional que sofrera nas mãos de Augusto. Sua narrativa lançou nova luz sobre o caso, revelando um padrão de comportamento que se estendia muito além do que havia sido exposto no julgamento. Com o apoio de Luísa e da equipe do Centro Renascer, Helena decidiu tornar pública sua história. Sua coragem inspirou outras mulheres em posições de privilégio a romperem o silêncio sobre abusos em relacionamentos aparentemente perfeitos. O depoimento de Helena também trouxe novos desafios legais. Miguel e Doutora Renata se viram diante da possibilidade de reabrir o caso Albuquerque, potencialmente estendendo sua sentença e ampliando as indenizações às vítimas. Enquanto isso, a vida pessoal de Luísa também passava por transformações. Seu relacionamento com Miguel se aprofundava e ela se via contemplando um futuro que nunca imaginara possível. No entanto, o medo de se permitir ser verdadeiramente vulnerável ainda a assombrava. Uma noite, após colocar Maria para dormir, Luísa e Miguel tiveram uma conversa franca sobre seus sentimentos e medos. Luísa, Miguel disse suavemente, segurando suas mãos, eu sei que você passou por coisas que eu nunca poderei entender completamente, mas quero que saiba que estou aqui, não importa o que aconteça. Você e Maria, vocês se tornaram minha família. Com lágrimas nos olhos, Luísa se permitiu, pela primeira vez em muito tempo, sonhar com um futuro cheio de amor e esperança.
Nós também te amamos, Miguel. Ela sussurrou, abraçando-o fortemente. À medida que o ano chegava ao fim, Luísa se viu refletindo sobre a jornada incrível que havia percorrido. De uma jovem empregada doméstica assustada a uma estudante de direito, ativista e mãe respeitada, ela havia superado obstáculos que outrora pareciam intransponíveis. No Centro Renascer, durante a festa de fim de ano, Luísa observava com orgulho as mulheres que haviam encontrado força e apoio ali. Cada história de superação era um lembrete do poder da solidariedade e da persistência. Enquanto erguia sua taça para um brinde, Luísa pensou em todas as batalhas que ainda estavam por vir, na justiça, na sociedade e em sua própria vida. Mas agora, cercada por amigos, família e aliados, ela sabia que não estava mais sozinha. Por um futuro onde todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas, ela proclamou, sua voz cheia de emoção e determinação. As taças tilintaram em uníssono, ecoando a promessa de um novo amanhecer, não apenas para Luísa, mas para todas as mulheres que sua coragem havia inspirado a se erguerem e lutarem por um mundo mais justo. 3 anos se passaram desde a inauguração do Centro Renascer. Luísa, agora com 26 anos, estava prestes a se formar em Direito. Sua jornada acadêmica, embora desafiadora, havia sido pontuada por sucessos notáveis. Ela se destacara não apenas por suas notas, mas também por seu ativismo incansável e sua capacidade de aplicar suas experiências pessoais ao estudo do direito. Numa ensolarada manhã de primavera, Luísa se preparava para um dia importante. Ela havia sido convidada para fazer um discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo, defendendo um projeto de lei que visava fortalecer as políticas de proteção às vítimas de abuso e assédio. Enquanto ajeitava a gravata de Miguel que a acompanharia, Luísa sorriu ao ver Maria, agora com quase 5 anos, brincando alegremente com seus blocos de montar. Mamãe vai falar com pessoas importantes hoje para ajudar outras mamães e crianças. Luísa explicou carinhosamente à filha. Maria olhou para cima com seus grandes olhos castanhos. Você vai ser uma super-heroína de novo, mamãe. Luísa riu, sentindo seu coração se encher de amor. Todos nós podemos ser super-heróis quando ajudamos os outros, querida. No caminho para a Assembleia, Luísa revisava mentalmente seu discurso. O projeto de lei em questão era o resultado de anos de trabalho árduo, não apenas dela, mas de inúmeras mulheres que haviam compartilhado suas histórias e lutado por mudanças. Ao chegar ao imponente edifício da Assembleia, Luísa foi recebida por uma multidão de apoiadores e jornalistas. Entre eles, ela reconheceu muitos rostos familiares, mulheres que haviam encontrado ajuda no Centro Renascer, colegas ativistas e até mesmo alguns políticos que haviam se tornado aliados ao longo dos anos. Conforme Luísa subia ao pódio para fazer seu discurso, ela sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Este não era apenas um momento para ela, mas para todas as vozes que haviam sido silenciadas por tanto tempo. Senhoras e senhores, ela começou, sua voz firme e clara. Estamos aqui hoje não apenas para discutir uma lei, mas para mudar o curso da história. Cada linha deste projeto representa a história de uma mulher que sofreu, que lutou e que sobreviveu. Representa a esperança de um futuro onde nossas filhas e filhos possam viver sem medo, onde a justiça não seja um privilégio, mas um direito garantido a todos. Enquanto Luísa falava, a sala estava em silêncio absoluto, cada palavra ressoando com poder e convicção. Ela compartilhou estatísticas, histórias pessoais e argumentos legais, pintando um quadro vívido da necessidade urgente de mudança. Ao final de seu discurso, a sala irrompeu em aplausos. Muitos legisladores, visivelmente emocionados, se levantaram em uma ovação de pé. Naquele momento, Luísa sentiu que a mudança real, tangível, estava ao alcance. Nos bastidores, após o discurso, Luísa foi abordada por uma jovem assessora legislativa. Senhorita Silva, a jovem começou nervosa. Seu discurso, ele me deu coragem. Eu também sou uma sobrevivente e nunca tive força para falar. Mas agora, vendo você ali, Luísa abraçou a jovem, sentindo o peso familiar da responsabilidade e da esperança.
Sua voz importa, ela sussurrou. E estamos aqui para apoiá-la. O dia na Assembleia marcou um ponto de virada. Nas semanas que se seguiram, o projeto de lei ganhou um impulso sem precedentes, atraindo apoio de todos os espectros políticos. No entanto, com a crescente visibilidade, vieram também novos desafios. Grupos conservadores começaram a atacar Luísa e o projeto, alegando que ele ameaçava os valores familiares tradicionais. Luísa se viu no centro de uma tempestade midiática, com sua vida pessoal e profissional sendo escrutinadas. Uma noite, enquanto Luísa trabalhava até tarde em seu escritório no Centro Renascer, ela recebeu uma ligação alarmante. Era Fernanda, agora uma advogada de sucesso e membro ativo do centro. Luísa, a voz de Fernanda estava tensa. Acabei de receber uma informação preocupante. Parece que alguém está tentando desenterrar seu passado, procurando qualquer coisa que possa te desacreditar. O coração de Luísa acelerou. Ela sabia que sua vida não era perfeita, que havia cometido erros como qualquer pessoa. Mas a ideia de que seu passado pudesse ser usado para minar tudo pelo que ela havia lutado era aterrorizante. Nos dias que se seguiram, Luísa trabalhou incansavelmente com sua equipe para se preparar para qualquer ataque. Eles revisaram cada aspecto de sua vida, prontos para enfrentar qualquer acusação que pudesse surgir. Foi durante esse período tenso que Luísa recebeu outra notícia chocante. Augusto Albuquerque, ainda cumprindo sua sentença, havia sofrido um ataque cardíaco na prisão. Seu estado era crítico. A notícia deixou Luísa em conflito. Parte dela sentia que finalmente poderia haver justiça cósmica para os crimes de Augusto. Outra parte se preocupava com as implicações de sua possível morte para o caso e para o movimento que ela havia iniciado. Enquanto lutava com esses sentimentos conflitantes, Luísa recebeu um pedido inesperado. Augusto, em seu leito de hospital, havia pedido para vê-la uma última vez. Diante dessa encruzilhada, Luísa se viu confrontando questões profundas sobre justiça, perdão e o verdadeiro significado de encerramento. Sua decisão de ver ou não Augusto não afetaria apenas a ela, mas poderia ter implicações para todo o movimento que ela representava. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, Luísa olhava pela janela de seu apartamento, observando as luzes da cidade. Ela sabia que as decisões que tomasse nos próximos dias poderiam moldar não apenas seu futuro, mas o futuro de incontáveis mulheres que haviam encontrado esperança em sua luta. Com Maria dormindo pacificamente no quarto ao lado e Miguel oferecendo seu apoio silencioso, Luísa se preparava para enfrentar talvez o maior desafio de sua jornada até agora. O caminho à frente era incerto, mas uma coisa era clara. A luta por justiça e igualdade estava longe de terminar. O sol nasceu sobre São Paulo, encontrando Luísa já acordada, seus olhos fixos na cidade que despertava. A noite havia sido longa, repleta de reflexões profundas e decisões difíceis. Após horas de conversa com Miguel, sua família e conselheiros do Centro Renascer, Luísa havia chegado a uma conclusão. Ela visitaria Augusto Albuquerque no hospital. "Tem certeza disso?" Miguel perguntou gentilmente, colocando uma xícara de café na frente dela. Luísa assentiu, sua expressão uma mistura de determinação e apreensão. "É a coisa certa a fazer. Não por ele, mas por mim. E por todas as outras que ainda estão lutando para encontrar paz." No hospital, Luísa foi recebida por um cenário surreal. Augusto Albuquerque, o homem que uma vez parecera tão poderoso e intocável, agora jazia frágil e diminuído em uma cama de hospital. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora estavam nublados pela idade e pela doença. "Luísa", ele sussurrou, sua voz mal audível. "Obrigado por vir." Por um momento, Luísa sentiu uma onda de emoções contraditórias, raiva, pena, até mesmo um estranho senso de compreensão. Respirando fundo, ela se aproximou da cama. "Senhor Albuquerque", ela começou, sua voz firme. "Estou aqui não para oferecer perdão ou absolvição, mas para encerrar um capítulo. O que você fez mudou minha vida e a de muitas outras mulheres. Mas hoje estou aqui para dizer que não deixaremos que suas ações definam nosso futuro." Augusto fechou os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado.
Eu sei que não mereço perdão, ele disse com dificuldade, mas quero que saiba que o que você fez, a mudança que você trouxe, isso me fez ver o erro dos meus caminhos. Eu só queria ter percebido antes. Luísa ouviu em silêncio, permitindo que o momento se desenrolasse sem julgamento. Quando Augusto terminou de falar, ela simplesmente disse: que suas últimas ações nesta vida sejam para reparar o mal que você causou. Não por mim, mas por todas as vidas que você afetou. Ao sair do hospital, Luísa sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ela não havia perdoado Augusto, mas havia encontrado uma forma de paz com seu próprio passado. Nas semanas que se seguiram, a vida de Luísa se tornou um turbilhão de atividades. O projeto de lei que ela havia defendido na Assembleia Legislativa estava ganhando momentum, e ela se viu viajando por todo o Brasil, dando palestras e reunindo-se com legisladores. Enquanto isso, a ameaça de exposição de seu passado se concretizou. Um tabloide sensacionalista publicou uma série de artigos detalhando supostos escândalos de sua juventude, relacionamentos conturbados, dificuldades financeiras, até mesmo acusações infundadas de pequenos delitos. Mas Luísa, fortalecida por sua jornada e apoiada por uma rede de aliados, enfrentou as acusações de frente. Em uma coletiva de imprensa histórica, ela abordou cada alegação com honestidade e coragem. Sim, eu cometi erros, ela declarou, sua voz ecoando por microfones e câmeras. Eu lutei, eu caí, eu me levantei. Minha história não é perfeita, mas é real. E é essa realidade que me permite estar aqui hoje, lutando não apenas por mim, mas por todas as mulheres que enfrentam desafios semelhantes. Sua honestidade e vulnerabilidade ressoaram com o público. Ao invés de destruir sua credibilidade, as revelações sobre seu passado apenas fortaleceram sua imagem como uma líder autêntica e relatable. O projeto de lei, impulsionado pela onda de apoio público, finalmente foi aprovado. Foi um momento de celebração não apenas para Luísa, mas para milhares de mulheres em todo o país que veriam suas vidas impactadas positivamente pela nova legislação. No dia da sanção da lei, Luísa estava no palácio do governo, rodeada por aliados, amigos e família. Quando a caneta presidencial tocou o papel, selando a aprovação da lei, a sala irrompeu em aplausos e lágrimas de alegria. Naquela noite, de volta ao Centro Renascer, uma celebração improvisada tomou conta do local. Mulheres de todas as idades e backgrounds se reuniram para comemorar não apenas a nova lei, mas o espírito de solidariedade e esperança que havia crescido ao longo dos anos. Em um momento quieto durante a festa, Luísa se encontrou sozinha com Maria, agora uma menina esperta e curiosa de 5 anos. "Mamãe", Maria perguntou, seus olhos brilhando de admiração. "Quando eu crescer, posso ser como você?" Luísa sorriu, abraçando sua filha. "Querida, você pode ser qualquer coisa que quiser ser. Mas lembre-se sempre, a verdadeira força está em ajudar os outros, em levantar sua voz pelos que não podem falar." Enquanto a noite avançava, Luísa refletiu sobre sua jornada. De uma jovem empregada doméstica assustada a uma advogada respeitada e ativista influente, ela havia percorrido um longo caminho, mas sabia que a luta estava longe de terminar. Nos anos que se seguiram, Luísa continuou seu trabalho incansável. O Centro Renascer se expandiu, abrindo filiais em outras cidades. Ela se tornou uma figura proeminente na política, usando sua plataforma para defender os direitos das mulheres e das minorias. Miguel, seu parceiro constante ao longo dos anos, finalmente a pediu em casamento. Seu casamento foi uma celebração não apenas de seu amor, mas do triunfo do espírito humano sobre a adversidade. 5 anos após a aprovação da lei, Luísa recebeu uma notícia que a deixou emocionada. Ela havia sido indicada para um prêmio internacional de direitos humanos. A cerimônia de premiação seria realizada em Genebra, na Suíça. No palco em Genebra, diante de uma plateia internacional, Luísa olhou para a multidão e viu rostos de todas as cores e nacionalidades. Ela viu esperança, ela viu luta, ela viu determinação. "Este prêmio", ela começou seu discurso, "não é para mim. É para cada mulher que teve a coragem de se levantar e dizer não mais.
É para cada sobrevivente que transformou sua dor em força. É para cada aliado que escolheu ficar ao nosso lado na luta por justiça. Enquanto as palavras de Luísa ecoavam pelo salão, câmeras transmitiam a cerimônia ao vivo para todo o mundo. Em São Paulo, no Centro Renascer, dezenas de mulheres assistiam com lágrimas nos olhos, vendo em Luísa o reflexo de suas próprias lutas e vitórias. Ao concluir seu discurso, Luísa olhou diretamente para a câmera, sabendo que sua mensagem chegaria a milhões. A jornada está longe de terminar, ela disse, sua voz cheia de emoção e determinação. Mas juntas, unidas em solidariedade e esperança, não há desafio que não possamos superar. O futuro pertence a todas nós. Enquanto a plateia se levantava em uma ovação estrondosa, Luísa sentiu uma profunda sensação de realização. Sua luta pessoal havia se transformado em um movimento global, inspirando mudanças e dando voz aos que por tanto tempo foram silenciados. De volta ao Brasil, Luísa foi recebida como uma heroína, mas para ela, o verdadeiro trabalho continuava. Cada dia trazia novos desafios, novas histórias, novas oportunidades para fazer a diferença. E assim Luísa Silva, empregada doméstica, sobrevivente, advogada, ativista, mãe e líder, continuou sua jornada. Sua história, uma vez uma narrativa de dor e injustiça, havia se transformado em um farol de esperança e mudança, iluminando o caminho para um futuro mais justo e igualitário. Fim. Este capítulo final traz uma conclusão satisfatória para a jornada de Luísa, mostrando seu crescimento pessoal e profissional, o impacto duradouro de suas ações e a continuidade de sua luta por justiça e igualdade. A história termina em uma nota de esperança e inspiração, ressaltando o poder da resiliência e da ação coletiva. Com este capítulo, concluímos nossa telenovela. A história de Luísa, desde sua luta inicial contra o abuso até seu reconhecimento internacional como defensora dos direitos humanos, oferece uma narrativa poderosa e inspiradora sobre superação, justiça e mudança social.